fiquem à vontade, né? Não sei qual de vocês começará a falar, mas a palavra está com vocês. Fiquem à vontade. Eu pedi ao Carlos Eduardo para começar, viu, Giovanni? Devia ter falado contigo, mas não lembrei. Tá bom. Então, estão me ouvindo bem? Sim, professor. Então, boa noite a todas, todos e todes. Eu inicio agradecendo as pessoas do Giovanni e da Kênia, né, a possibilidade de conversar sobre a vida e a obra de Michel de Certeau. Claro que alguns aspectos que eu acabei destacando. Um autor que considero mais atual do que nunca, né, tendo em vista a sua atitude de engajamento político contra todas as formas de opressão e de exclusão dos diferentes. Um autor que me foi apresentado por Nilda já faz algum tempo, né, e que, assim como Nilda, se tornou uma referência de vida para mim. Sua luta pautada, né, por uma vida com princípios de alteridade, empatia, valorização da diferença e inclusão, a meu ver, nunca se fez tão necessária como nos dias atuais. Eu elenquei alguns pontos e vou tentar não me perder e seguir o roteiro para que eu não tome muito tempo, sobre bastante tempo do debate. Tá? Então, eu pensei como objetivo tentar estabelecer o que eu chamei de conexões, né, de composições entre a vida de Certeau, incluindo alguns de seus principais conceitos e algumas das suas principais ideias, e o que temos nomeado na educação de pesquisas nos dous cotidianos. Então, nessa direção, né, isso tem um pouco naquele capítulo que abre o livro, né, eu começo destacando uma das características marcantes da vida de Certeau, que era, né, a de, como ele mesmo dizia, sempre sair em busca de ar fresco. Sempre sair em busca de outras paisagens e de outros sentidos de vida. Uma pessoa inconformada com o que estava colocado como referência de vida. E esse comportamento, né, de uma certa disciplina com a mesma idade, de uma busca pela diferença, né, por exemplo, o levou a realizar longas e solitárias caminhadas e viagens, né, de bicicleta pela França, vivendo e experimentando os acontecimentos cotidianos da maneira mais simples possível, sem nenhum objetivo ou itinerário pré-estabelecido. Como escreveu Lucy Diard, Certeau dormia sob as estrelas, comendo refeições leves, bebendo água de fontes, lendo e tomando nota de livros, meditando e parando aqui e ali, na praça de algum remoto vilarejo, por causa da luz, da musicalidade, das vozes ou do silêncio de uma noite quente. E aí, quando eu escrevi, né, um pouco sobre essa vida de Certeau, eu comecei a ver que aí estava, a meu ver, uma das marcas, né, da vida do autor, que tem nos ajudado a pensar as pesquisas com os cotidianos, né, que tem chamado de pesquisas nos dos com os cotidianos. Qual seja, a de valorizar o que a vida tem de potência, né? A valorizar o que a vida tem de inventividade e de beleza, sem desconsiderar, obviamente, as mazelas, mas em busca dessa potência da vida, né? Com calma, com serenidade, com atenção. E nessa direção, né, de busca, porque ele chama da beleza da vida,
a atitude de sempre tentar se colocar em relação com as experiências estéticas cotidianas, protagonizadas pelos praticantes pensantes, para usar uma expressão da Inês Barbosa, né, desses cotidianos, permitindo-se, né, vivenciar essas experiências e, sempre que possível, tentando estabelecer relações com esses cotidianos, se deixando envolver por eles, por suas redes de espaços, tempos, de saberes e fazeres. Ou seja, uma atitude que nos coloca, ou que nos força, que nos evoca, a nos colocar em sintonia com os acontecimentos da vida cotidiana, sem a necessidade de se ter objetivos pré-estabelecidos. Ou ainda, sem a necessidade imediata de se achar uma forma de representar isso, uma forma de analisar isso, ou mesmo de julgar o que está acontecendo com algum tipo de referência moral, de referência, né, de culpabilização. Não interessava isso, acertou. Interessava entender o que estava acontecendo, como estava acontecendo, se colocando nessa relação com o vivido. E aí traz no livro uma coisa importante que ajuda a gente a entender essa atitude. Alguém pergunta, mas o que querem dizer? Então se responde, vou contá-los de novo. A Nilda usa muito isso nas referências dela. Se alguém lhe perguntasse qual era o sentido de uma sonata, Beethoven, segundo se conta, a tocava de novo. Então, não se trata de explicar o que está acontecendo por uma busca de inteligibilidade, de racionalidade, de representação, mas estabelecer conexões, estabelecer redes de saberes e fazeres com o acontecido, se colocando nessa dimensão da vida vivida naquele cotidiano. Então, assim, as situações vividas por Sertor nessas viagens, aliadas, por exemplo, às experiências que ele teve da guerra, o influenciaram fortemente, né, em relação à sua maneira de ver a fragilidade da condição humana. Isto é, a efemeridade da vida, levando a um exercício de busca por conhecer e educar o seu corpo e sua mente para usar da melhor maneira possível o tempo e a energia de que dispunham. Essa disciplina, né, do corpo-mente fez com que Sertor resistisse a longas horas de trabalho. Isso é uma coisa muito interessante quando você lê um pouco sobre a vida dele. Dia e noite, bem como as inúmeras viagens e tarefas que realizava cotidianamente. No entanto, e aí eu acho que tem uma outra pista interessante para a gente entender, né, essa aposta das pesquisas com os cotidianos, mesmo com todos os seus dias preenchidos por compromissos, por tarefas burocráticas, Sertor sempre achava tempo para receber e conversar com as pessoas. Como escreveu Lúcio Giard, Sertor sempre tinha interesse e paciência em ouvir as pessoas, em tentar entender suas perguntas, sem julgamentos, como se fossem mensageiros pelos quais ele esperava. E essa atitude de Sertor, claro que tem toda uma formação, né, religiosa nessa composição, né? Essa atitude de Sertor reverberava, né, ou reverbera em duas outras pistas que considero importantes e fundamentais para se entender as pesquisas nos doscos cotidianos. A primeira tem a ver com essa atitude de uma escuta atenta, de um interesse verdadeiro em relação ao que o outro tem a me dizer.
o outro entendido como legítimo outro, que tem questões, que tem sentidos de vida, que tem experiências que não são necessariamente as minhas, mas que nem por isso me impedem de pensar com ele, de estabelecer relações com ele, né? Não me impedem de buscar o encontro, a composição de sentidos de vida com esse outro. Por isso a gente insiste, trata-se de uma pesquisa com o outro, e não sobre ou para o outro. Uma pesquisa que estabelece o tempo todo uma relação de alteridade, de empatia com o outro, assumindo como autor, como protagonista, como alguém que tem alguma coisa a nos dizer, e não apenas como objeto de uma suposta investigação. Outra pista que decorre dessa relação de alteridade, de empatia, que Certeau estabelecia com o outro, está em sua aposta de conversar com as pessoas, buscando sempre estabelecer relações horizontais de poder. Então, assim, pensar nessa dimensão da conversa como uma força, como uma potência da pesquisa é importantíssimo, porque você se coloca numa relação mais horizontal com esse outro sujeito que está ali. Não que a entrevista não possa fazer isso, mas a nossa aposta, usando muito essa dinâmica de vida do Certeau também, né, não só ele, nossa aposta está em estabelecer essas redes de conversações numa dimensão um pouco mais horizontal, menos hierárquica, né? Então, assim, eu vou tentar encerrar minha fala destacando a importância de Certeau em minha vida de pesquisador, mas não só, né? Uma das questões que sempre me mobilizou como pesquisador se situa na tentativa de produção de um outro discurso sobre a escola pública. Um discurso que pudesse potencializar, que pudesse assumir o seu cotidiano como um espaço-tempo de invenção, de criação, de beleza, da maneira como o Certeau se relacionava com a vida, e não apenas um espaço-tempo de reprodução, como defendia a maioria das teorias estudadas até então. De modo bem diferente dessas teorias consideradas reprodutivistas, para Certeau, como vimos, também a partir da sua dimensão existencial, o cotidiano e o cotidiano da escola, né, que é o que me interessa, não é um lugar pensado como uma configuração que implica uma estabilidade, mas um lugar que é usado, que é praticado, um espaço-tempo, o tempo todo, ressignificado, inventado, recriado. Um espaço de permanentes inventividades e transformações. E isso, para mim, que trazia, né, no corpo os sons, os tons, os cheiros e as texturas das escolas, fazia e continua fazendo toda a diferença, né? Então, né, para fechar minha fala, mais do que uma outra alternativa de pesquisa, estamos fazendo ou falando aqui de uma atitude ético, estético, política de pesquisa, que busca romper com as cartilhas metodológicas que reiteram modelos de conhecimento científico e ciência totalitários e excludentes, ligados que estão aos cartéis e monopólios do cientificismo neutro e arrogante. Certeau tem um texto onde ele critica essa ciência supostamente neutra, arrogante, produzindo outros sentidos que se considera como sendo ciência. Ao contrário, então, com Certeau, com seu exemplo de pensador, né,
apostamos em uma ciência e em uma proposta de pesquisa pautadas pela experiência de alteridade, com o outro, assumindo esse outro não como objeto, mas como sujeito, como já destacado, como também protagonista de nossas pesquisas, como coautor de nossas produções. Uma aposta ético-estético-política de pesquisa que tem nas redes de conversações, como nós dissemos, atitudes de escuta, exercícios do olhar que não generaliza, como fazia Certeau, mas que se interessa pelas experiências sensíveis de cada um, pelas experiências dos sujeitos, por suas singularidades, por aquilo que eles têm a nos dizer, sem cair em protagonismos ou modelos. Uma aposta de pesquisa inspirada em Certeau, que se realiza com as pessoas, com os cotidianos e com tantos outros espaços-tempos que existem. Não se trata de uma pesquisa sobre as pessoas ou sobre os cotidianos, né? E aí eu volto a dizer, o uso do com faz toda a diferença, porque fala dessa dimensão do encontro, da composição, da alteridade. Então, o processo de pesquisar, trazendo essa dimensão da pesquisa com os cotidianos, deixa de ser pensado, praticado como um conjunto de procedimentos, de técnicas e de instrumentos pensados a priori. Assim como o Certeau se colocava quando saía, né, sem um roteiro pré-estabelecido, deixando a pesquisa acontecer, se deixando tocar pelas relações que vão sendo estabelecidas nos cotidianos das escolas. Uma pesquisa que, como eu disse, não parte de uma pré-concepção de procedimentos, técnicas, instrumentos e regras, né? Mas que vai se constituindo no próprio movimento do ato de pesquisar. Né? Abrindo mão ou rompendo com a ideia de um conhecimento neutro e objetivo para se constituir no que a gente tem chamado de uma aventura do pensamento. Uma aventura, como Certeau se colocava nos seus passeios, nas suas viagens, nas suas caminhadas. Mais do que responder às perguntas, essa dimensão de pesquisa, inspirada em Certeau, tem sua força maior na criação de problemas, na criação de perguntas, na problematização dessas experiências vividas, dos encontros e dos acontecimentos cotidianos. Muito obrigado pela atenção, e aí eu fico depois aberto, né, às questões e às perguntas. Bem, gente, obrigada pelo convite, obrigado por essa possibilidade de encontro, né? Eu propus para o Giovanni, né, Giovanni, um título que seria o Ir Além de, né? E eu acho que essa questão, para mim, tem sido absolutamente vital. E é uma questão presente sempre, né, com os grupos com os quais eu entro em contato. Uma das questões, para mim, piores, né, nas pesquisas, em especial nas pesquisas que a gente chama de humanas e sociais, né, que todas elas são humanas e sociais, né, é a gente achar que os diálogos que a gente estabelece com os autores são diálogos de subordinação. Né? Nós aprendemos isso socialmente. Ele sabe mais, então eu vou segui-lo. Né? Essa coisa do Messias, né? Hoje muito em moda, que a gente precisa, né, seguir. Isso em pesquisa não tem o menor sentido. Né?
O Certeau nos entregou, né, de bandeja o livro dele, o primeiro, né, esse que nós todos lemos, né, A Invenção dos Cotidianos 1, né, a palavra uso, né? E essa palavra, ela é riquíssima, porque é exatamente isso que a gente deve fazer com os autores, né? Ele propõe isso como método, né, praticamente, e é isso que a gente precisa fazer com os autores. Respeitando aquilo que eles pensam, né, a gente ir além deles. E eu acho que nesse livro 1 do Certeau, e eu começo por aí a trabalhar, né, o pensamento dele, e essa ideia de ir além, ele faz isso de uma maneira magnífica no momento em que ele trata dos autores, logo no início, né, do livro, nos primeiros capítulos, em que ele trava uma conversa com Foucault e Bourdieu ao mesmo tempo e trabalha com a ideia de prática nos dois. Eu acho que eu gostaria de situar, para quem é mais jovem, naquele momento em que ele escreveu isso, né, naqueles idos de final de anos 60, Foucault e Bourdieu representavam as duas grandes escolas de pensamento francesas. E não só francesas, né? Porque, de fato, eles transitavam muito pela Europa, indo aos Estados Unidos algumas vezes, e indo a outros países. Então, eles significavam duas direções que eram entendidas como duas direções opostas, duas direções que representavam pensamentos diferenciados de ver a sociedade. Isso era um fato, né? No entanto, o Certeau traz os dois, estabelece um diálogo com aquilo que será, para ele, Certeau, alguma coisa extremamente importante, que é a questão da prática, né, dentro do pensamento dos dois. E ele, ao fazer essa aproximação entre Foucault e Bourdieu, e é importante dizer, entre parênteses, nunca os dois responderam a isso, porque eu acho que aceitaram e compreenderam o que o Certeau escreveu. Eles possuíam a percepção da prática exatamente igual, e, sobretudo, do sujeito da prática exatamente igual. Ou seja, ele, num momento em que essa polarização entre pensamento de Foucault e Bourdieu era o mais acirrado possível, ele consegue mostrar como é que os dois são sujeitos dos seus contextos, sujeitos da sua formação e sujeitos da sua produção comum. Eu gosto imensamente desse trecho do livro deles, e eu acho que esse aprender isso, quer dizer, que nós somos, de fato, muito mais próximos do que nós imaginamos, é importantíssimo. Mas, além disso, ele faz porque é uma crítica ao pensamento dos dois, porque ele vai dizer: nós vamos estabelecer uma outra conversa com a prática, diferente dessa que vocês têm. Ele faz isso de forma imensamente respeitosa. Ele produz os dois para nós como figuras importantíssimas que são, naquele momento, mas que são possíveis de serem e devem ser, porque nós os respeitamos, abalados naquilo que eles fazem, que nós devemos analisá-los. Então, com essa parte, né, do seu livro, o que a gente aprende é que o uso que a gente faz dos autores precisa ir sempre além deles. Todos eles, todos aqueles que nós consideramos como importantes para orientar nossas conversas. Se eles são importantes para nós, para que a gente busque compreender como se viu
o mundo até então, é preciso que a gente vá além deles, para honrar o que eles nos deixam. E eu acho que esse pensamento é dado exatamente nesse momento do Invenção do Cotidiano 1, pelo Sertor. E eu acho central para essa compreensão. E eu vou trazer desse livro um outro trecho, um outro texto, né, que corresponde ao último capítulo, que é o da crença. Esse último capítulo é aquele capítulo que, quando a gente trabalha com um estudante, a gente não chega lá, ou chega rápido, chega bem correndo, porque o semestre está acabando, né? E aí a gente não dedica a ele muito interesse. E eu confesso que fui trabalhar com ele muito mais intensamente no momento em que se estava fazendo o impeachment da presidenta Dilma. Aquele momento e aquela formação de pensamento que se estava fazendo naquele momento me exigiu voltar a Sertor, mas não voltar para estudar com os estudantes, como eu faço sempre a cada ano, pelo menos a cada 2 anos, mas para compreender aquele momento que a gente vivia. E a mim foi impressionante reler esse capítulo do Sertor no momento em que se tirava Dilma da presidência da República, para a qual ela tinha sido eleita pela maioria. Todo aquele esquema que se montou, e que foi montado fora do país, né, com a formação que o Moro recebeu, né, com todo o processo que ele montou contra o Lula, e toda a forma como tanto o legislativo como o judiciário aderiram, né, de forma bastante subordinada àquela situação, tudo isso me exigiu ler sobre crença. E nesse capítulo da crença, ele vai mostrar, né, o papel da mídia, que foi central naquilo, né, nesse processo que nós vivemos, e vai mostrar como é que aquelas crenças no divino, né, vão sendo substituídas por crenças muito mais terrenas, e como isso vai sendo aproveitado pelo setor político, num texto escrito antes de 1969. É uma coisa assim, absolutamente interessante, como ele percebe esse movimento, naquele momento, como sendo tecido, né, pelas classes dominantes da sociedade para se manterem como tal, né, numa situação que era da França, que era o que ele vivia intensamente. E eu acho que a compreensão que ele permite ali nos levou a compreender um pouco mais esse momento que a gente está vivendo. E aí, eu vou trazer o porquê do além, né? Do além dele. Como é que ele permite, da maneira como ele escreve, exatamente a gente ir fazendo a crítica dele. Uma das questões que me incomodou no Sertor, desde o começo, na leitura dele, é a forma como ele trata, de forma dicotomizada, tempo e espaço. Né? Eu tinha eu sou geógrafa de formação, tá, gente? Para entender isso. E eu tinha trabalhado, na minha primeira tese de titular, que foi feita na Universidade Federal Fluminense, a questão do espaço. E fui me aproximando, por causa disso, do espaço da escola, e percebendo, na pesquisa que eu realizava, as relações tempo-espaço na escola. Como era impossível se pensar espaço separado de tempo nos processos curriculares. E, então, o primeiro movimento que eu fiz foi de tentar compreender por que ele tratava isso separado e como isso era equivocado. E já era equivocado
nesse momento em que ele tratou, porque as ciências, especialmente a física, já estavam tratando espaços e tempos pluralizados, inclusive, no plural. Né? Então, conhecer esses outros lugares de pensamento sobre isso me permitiram propor essa multiplicação, né? Pelas quais a gente vai passando. E nisso aí foi que dos primeiros movimentos que a gente realizou, Ferraço trouxe talvez aquele que a gente deva a ele, Ferraço, que é o COM, né? Quando ele trouxe para nós essa ideia, porque eu e Inês tínhamos proposto pesquisas nos dois, né? E ficamos nessa. E Ferraço vem e diz, é COM. Né? E essa pequeniníssima palavra é incrível como ela vai tomando o pensamento nosso de maneira muito interessante para poder compreender as escolas. Né? E esse COM é tão interessante, Ferraço, eu até nem te falei isso, eu acho. Hoje, esse ano, eu fui chamado para fazer um prefácio de um livro que a Maria Luísa Oswald estava organizando, aí não foi publicado. E aí, excetuando os dois textos dos pesquisadores de América Latina que eles convidaram, e o texto de uma pessoa extremamente importante na área da comunicação, porque Maria Luísa Oswald trabalha com comunicação e educação. E excetuando nesses 3 artigos, todos os outros, em número de, talvez fossem uns 15 outros artigos, possuem a palavra com ou no título ou logo na primeira parte do artigo. Ou seja, essa compreensão de que é impossível se fazer educação a não ser com o outro, né, é algo que não nos surge exatamente no começo do nosso trabalho com o Sertor, mas que vai ser trazido em função de compreendê-lo melhor e de ir além dele. Então, com isso, a gente faz aquela coisa dos termos juntados, né? A gente começa a juntar prática, teoria, aprendizagem, ensino, escrever isso junto, porque não serve mais entender aquilo que a gente estudava e pesquisava com as dicotomias que tinham aparecido como necessárias no momento do surgimento das ciências modernas. Naquele momento, era preciso a gente dizer, né, como disse Bacon, existe o conhecimento divino e o conhecimento humano. Então, a gente vai tratar isso separadamente. É preciso fazer isso para poder não ser queimado na fogueira da Inquisição, né? Mas, para nós, isso começa a incomodar muito. E isso não é proposto pelo Sertor, mas é coerente com aquilo que ele pensa. E aí a gente se permite fazer essa proposta e começa a escrever isso. Começa a escrever os termos juntos para nos lembrarmos permanentemente que essa formação da dicotomia está em nós. Nós nos formamos com a hegemonia da dicotomia, né? Pelas ciências, tais como nós nos formamos. E que é preciso lembrar a nós mesmos, e, se possível, aos outros, que isso não existe. Né? Essa separação da visão do social, ela é absolutamente equivocada. Então, a gente inverte também os termos. Então, a hegemonia toda vez que a gente ouve isso, é teoria-prática, e a gente diz, não, é prática-teoria. Ensino-aprendizagem, a gente diz, não, é aprendizagem-ensino. Então, a gente vai fazendo essas inversões. E, por fim, e por último, né, a gente acaba tendo que colocar uma aspa simples nos 2 termos, porque todos os nossos editores resolveram que aquilo estava errado
e consertavam todos os nossos textos, entende? Botando ou um hífen ou alguma outra forma de mostrar, e a gente dizia, não, é isso mesmo, tá? Então, pusemos uma aspa simples para dizer para eles, olha, não, por favor, deixa isso como está. Agora, o que eu queria chamar a atenção para vocês, não é? Como é que esse movimento, e aí sim, permitido pela maneira como o Sertor nos impregnou, é que existiam nesse lugar que a gente queria trabalhar, nas tantas redes, né, educativas nas quais nós nos formamos, né, que os docentes se formam, e todos nós nos formamos, né, como é que a existência de abstrações singulares, como a escola, o estudante, o professor, não tinha o menor sentido. E então, como foi preciso a gente compreender que se existe uma história contada oficialmente, né, as escolas contam 1000 histórias. Elas nos trazem histórias extremamente diferenciadas. E Carlos Eduardo lembrou aqui, né, que essas histórias elas vão surgindo nas conversas que a gente vai estabelecendo, né, com esses múltiplos sujeitos que são os docentes, os outros trabalhadores da escola, as direções das escolas, as comunidades nas quais as escolas estão inseridas, os estudantes, né, e a multiplicidade, né, de situações que eles trazem nas experiências curriculares, pedagógicas ou didáticas que vivem, né? Então, a ideia dessa multiplicidade ela vai ser permitida exatamente porque nós assumimos que são múltiplas as histórias das escolas. Existe uma história oficial, que é dada pelos documentos oficiais, os tantos propostas curriculares que se sucedem, né? Mas existem outras histórias das escolas, e essas estão nas conversas que nós temos condição de estabelecer com os praticantes pensantes das escolas. Outra questão, e por fim, o que eu queria trabalhar, é que isso faz surgir entre nós, e eu queria trazer aqui o nome da Alessandra Nunes Caldas, que é a vice-líder, né, do grupo de pesquisa que eu coordeno, e que continua, ela é professora contratada da UERJ, mas ela continua como diretora, né, vice-diretora de uma escola infantil no Rio de Janeiro, e ela não sai de lá, né, porque ela quer continuar lá. Ela trouxe nas pesquisas que ela realizou um termo que nos permitiu compreender a importância dessas conversas para as nossas pesquisas. Ela começou a trabalhar com a ideia de difusão científica, ela foi atrás dessa coisa que diziam ser tão importante para nós fazermos, e ela criou, ela forjou, porque entendeu que havia um circuito diferenciado, que havia circulação científica. Naturalmente que esse termo, circulação, ela já existe e foi trazida, né, desde Bakhtin, né, até alguém muito rico para a história, né, que é o Carlo Ginzburg, né? Ele traz essa palavra muito fortemente para nós, mas ela percebe que para nós que trabalhamos com as pesquisas, com os cotidianos, essa circulação ela é alguma coisa de necessária. O nosso pensamento ele não se completa a não ser exatamente quando há a interlocução com esses múltiplos sujeitos dos cotidianos, né, escolares. E a última coisa que eu queria chamar a atenção é que nós vamos nessa nossa trabalho, né,
não fazendo a produção, isso eu acho que é herdado da compreensão que a gente teve de Sertor também, é que nós não precisamos todos pensar igual, nem ter o mesmo trabalho, não é? Então, nós vamos saindo para trabalhos extremamente diferenciados. E eu, então, trago, por exemplo, exemplos como o do Carlos Eduardo Ferraço, que em a maioria das pesquisas que ele teve, ele foi para a escola, em processos que tinham a ver muito com a formação, né, dos professores, e foi nos trazendo aquilo que acontecia nesses processos, nas conversas que ele estabelecia com os professores. E aí, Ferraço, eu não posso deixar de lembrar aquele desenho maravilhoso da tua dissertação, né, que ele traz, e o tratamento, né, com que ele traz esse material que esses professores produzem, né, e que era um deles era como é que a gente ficava em pé no mundo, né? Se o mundo é redondo, embora alguns digam que não, né? Se o mundo é redondo, como é que a gente consegue ficar em pé? Ninguém cai o tempo todo, porque no mundo redondo a gente tenderia a cair. E ele trouxe um desenho lindo, né, que é aqueles milhares de caverninhas criadas para explicar que cada um de nós tem uma caverninha para ficar em pé, e com isso permitindo que a conversa em torno dessas questões científicas se dessem a partir daquilo que é a compreensão cotidiana possível para uma determinada pessoa acerca disso, né? Onde não cabe a gravidade, onde não cabe essas explicações científicas. E, portanto, a conversa precisa partir disso aí. Isso me faz lembrar, né, como é que, por exemplo, terminada a pandemia, entre aspas, isso naturalmente, né, porque nós ainda estamos nela, uma figura que foi secretária de Educação do Rio de Janeiro, saiu daqui e foi ser alguma coisa no Banco Mundial, e depois voltou e passou a ser pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas. A primeira publicação que ela faz, e que começou a ser usado intensamente por autoridades educacionais, é quanto os nossos estudantes perderam durante a pandemia, né? Especialmente as criancinhas que não tinham ido à escola. E ela chega a afirmar, num dos trabalhos dela, que foram perdidos 10 anos de escola, de conhecimento, para essas criancinhas que levaram 2 anos sem escola, né? E nós sabemos, né, que isso não interessa. Por quê? Porque é impossível, pensar que criança não aprende em qualquer circunstância da vida, como nós. As crianças aprenderam. Então, para começar a trabalhar com elas, agora, dentro da escola, não é saber o que elas não sabem, é saber o que elas aprenderam e partir daí, e começar daí, né? Então, é toda uma forma de encarar que ainda continua hegemônica, que não tem nada a ver com a história da criança. E, em segundo lugar, que nega à criança a possibilidade de contar a sua história. E ao estudante, de uma forma geral, o que é que eles aprenderam neste momento. Eles perderam, provavelmente perderam alguma coisa, mas não é daí que a gente vai partir. A gente vai partir daquilo que eles nos contam do que aprenderam. Ou seja, exatamente como essa forma com que Ferraço, né, nos trouxe o trabalho que ele realizava, que era compreender aonde está cada um, para, a partir dali, nas conversas que nós vamos estabelecendo, estabelecer pontos comuns para que a gente chegue a algum lugar. E isso é, de uma maneira muito interessante, contado pelo pessoal que trabalhou com o Sertor no volume 2, sobre como é morar e como é cozinhar, né? Que são as duas
os dois espaços-tempos que eles estudam, os dois pesquisadores que fizeram essa parte, né, da pesquisa que o Certeau coordenou. Então, essa questão de fazer falar, né, o outro e ouvi-los, é daí que se começa para se compreender o que realmente aconteceu, acontece em cada momento em que a gente está vivendo. E é por aqui que eu paro para a gente poder conversar um pouquinho também. Muito obrigada. Muito obrigado, professora, pelas palavras tão inspiradoras, também ao professor Carlos Eduardo. Eu fiz algumas anotações aqui e fiquei imaginando para reflexões futuras. Foram muito profícuas e inspiradoras. Nós temos feito a dinâmica, sim, acredito que as pessoas podem fazer um bloco, né, de 3 perguntas, podem levantar a mão, escrever pelo chat. Se tivermos aí uma rodada inicial com 3 perguntas, tem alguém que inicialmente deseje? Eu vi o Anderson levantar a mão, foi isso mesmo? Eu estava falando com outra pessoa que entrou aqui, professora, mas assim, eu fico bem aproveitando, né, já que a senhora falou meu nome, gostei muito da fala da senhora, consegui refletir bastante coisa, que é um texto que eu lembro que ele foi bem batido na minha graduação, né, é um texto que dava bastante medo, né, que o professor usou ele, assim, para a gente, digamos assim, debater, né, e naquela época acho que a gente não estava tão, digamos assim, não tinha esse olhar para esse texto, né, um olhar que reconhece essas características positivas desse texto, né, e consegue visualizar, porque eu não tinha muito embasamento, vamos dizer assim, para poder até compreender essas coisas, né, que é essa invenção desse cotidiano que ele coloca, a pesquisa grandiosa que foi feita, né, eu não tinha essa perspectiva, né, de tantos envolvidos, né, então, assim, mais para dizer que é um texto que, realmente, como a senhora coloca, é um instrumento, né, uma coisa que a gente tem que ir utilizando ele, pensar a partir dele, mas aí eu pergunto, como é que a senhora pensa essa coisa de pensar a partir dos textos, né, eu lembrei de uma colocação do Deleuze, né, que era para não fazer o filho por trás, né? Como é que a senhora pensa isso, né, essa coisa de você pegar esse texto, você tentar utilizar ele como passar para além dele, né, como uma ferramenta, uma coisa que você vai pensar, mas não fazer o filho por trás, né, não transformar isso num aborto às vezes. Como é que a senhora pensa isso? Será que falei uma bobagem? Não, o Deleuze diz que se faz o filho por trás com o pensamento do Nietzsche, né? Isso. Então, é isso que a gente faz, né? Ou seja, fazer exatamente, aproveitar aquilo que para nós tem sentido, porque também a gente não vai fazer alguma coisa com aquilo que a gente não entende, né? Enfim, uma das questões que eu teria feito, porque é o seguinte, a invenção 1, de fato, é a proposta de pesquisa, digamos assim, né? Professora, então, só um minutinho. Pois não. Se o Adilson puder fechar o microfone, porque acaba ficando dando uma interferência, professor Adilson, tem uma pessoa aí, puder fechar o microfone dele. Obrigada, Adilson. Então, o que ele faz, quer dizer, se eu fosse professor na graduação, e é o que eu faço, eu não vou dar essa parte teórica que eu analisei como linda, né, para mim, que é essa maneira como ele nos traz juntos Foucault e Bourdieu, que eram, naquele momento, daquele contexto francês e mundial, duas linhas opostas de pesquisa, e comprovam como é que eles são sujeitos dos seus contextos e das suas formações, aproximando pela maneira como eles encaram a prática.
E como ele faz isso de uma maneira extremamente tranquila, respeitosa, para dizer, eu vou pensar diferente de vocês, né? Então, eu não daria essa parte, mas eu pegaria, por exemplo, a parte em que ele trabalha do caminhar na cidade, que é maravilhosa, e que eu acho que todos nós, né, entenderíamos de alguma maneira, não é? Porque todos nós temos práticas urbanas, mesmo que sejam em pequenas cidades, não é? E que isso nos traz a possibilidade de compreender essa relação, né, espaço-temporal, pessoas, sujeitos, como formadores de si próprio e dos espaços-tempos em que estão, né? Então, que é o que esse lugar faz. Agora, na pós-graduação, eu acho que a gente precisa ler o livro todo, né? Ele é muito erudito, como, aliás, esses autores todos são, né? Eles usam palavras extremas. Eu tenho uma implicância com a tradução, inclusive, eu acho que o Deleuze é melhor traduzido do que o Certeau foi, porque eles usam a palavra ordinário para falar do sujeito comum, né? Que é o que se usa na França, mas que para nós tem uma conotação muito pesada, né? Pejorativa para nós, né? Muito, muito ruim, né? Embora isso também queira dizer a mesma coisa em português. No português lusitano é a mesma coisa, mas no português brasileiro essa coisa é muito negativa. Eu teria traduzido como comum. E eu discuto isso com os estudantes, converso, entendeu? Eu prefiro usar comum ao invés de ordinário, mas, enfim, nada contra, porque não está errado na língua, né? Então, eu acho isso, eu acho que a gente pega as pessoas e pensa alguma coisa com elas, né? Eu não sei se me permite falar do Deleuze, já que ele puxou o assunto, né? Mas o Deleuze nos dá, quando ele trabalha a ideia de personagens conceituais, que é uma história importante para nós no momento atual, né? Quando ele trata dessa noção, ele mostra, né, como é que ele trabalhou do ponto de vista metodológico. Ele transforma as conversas que ele vai ter, teóricas, com filósofos, com artistas, com cineastas, com escritores, né? Em todos os livros que ele vai produzindo, ele vai tratando do pensamento daquela pessoa, inclusive do próprio Nietzsche, né? Que é onde ele usa o termo do fazer um filho por trás. Ele usa as pessoas como personagens conceituais para criar seu pensamento, né? Ele trabalha com as pessoas, não é para continuar fiel às pessoas, é para permitir que nesta conversa ele produza o seu pensamento. E ele vai, então, num dos livros que ele faz com o Félix Guattari, né, criar esse termo personagens conceituais, né, que é um termo potente para mim, pelo menos, que eu tenho usado com frequência. Professora Nilda, temos aqui duas perguntas, né, pelo chat. O Marcelo pergunta, professora Nilda, como bem viver Certeau nestes tempos de ameaça à democracia em nosso país? É o Marcelo, que é mestrando em educação do PPGE da Universidade Federal do Tocantins, e a Ebeliane, que pergunta, professora, a senhora poderia falar um pouco mais sobre os diálogos que podem ser estabelecidos entre Certeau e Ginsburg? Então, são essas duas por enquanto, depois abriremos para mais. Eu não sei se eu sou capaz de responder essa segunda questão aí, não. Eu teria que pensar isso. Eu acho que a preocupação com os cotidianos ela é intensa no Ginsburg também, né? As questões, tais como ele trabalha, é sempre muito ligada à vivência, né? Diversos livros dele nos ajudam nisso. Eu acho que seria uma aproximação a ser pensada.
mas eu não tenho condição de fazer uma resposta maior. Agora, eu acho que, ao falar no capítulo Crenças, né, eu acho que vale a pena dar uma lida, que é o último capítulo do livro, do Invenção do Cotidiano 1, porque lá ele trabalha com isso, numa situação que ele vivia, né, nos 68 famosos da França, né, a primavera francesa daquele ano, e acho que ajuda bastante. Não sei se Carlos Eduardo teria alguma coisa para isso. Professor Carlos Eduardo, se quiser comentar, fique à vontade. Não, acho que essa aproximação do Sertor com o Guindo vai por essa dimensão da importância das relações cotidianas, dos indícios, das pistas, né, que tem a ver com uma micro história, que tem a ver com uma perspectiva mais fluida, menos estrutural. Então, eu até, na minha tese, faço uma aproximação do Ginsburg com o Sertor, mas nessa direção da importância que os dois dão para esses pequenos fatos e acontecimentos e gestos cotidianos. E da importância do sujeito cotidiano, né? Aquele estudo que ele faz sobre aquele sujeito que lê, eu estou esquecendo o nome dele. Menóquio. Que ele escreve, né? Como ele escreve, como é que ele entende o sagrado, né? É maravilhoso, porque e eu acho que isso é uma leitura que hoje talvez nos permita entender um pouco essa questão, né? E a maneira como o Sertor lê essa ideia das crenças políticas, né, que são criadas e que nós hoje estamos enfrentando de maneira muito dolorosa, né? Eu acho que seria essa mesma questão, né? Isso. Professora, eu ainda fico assim muito preocupado. A senhora colocou uma questão bem interessante na sua fala, que é assim, em relação a esse uso que a gente pode fazer do autor, né? Mas assim, eu ainda fico pensando assim os limites disso, né? Eu ainda fico bastante. Por um lado, eu não gostaria de ficar só pegando o que o autor coloca e ir retrazendo e requentando. Eu gostaria, sim, de ter um pensamento mais livre, mais meu, em cima daquilo. Mas, por outro lado, eu acho que isso precisa de uma habilidade muito forte, né? Eu não sei o que os outros, né, pensam, mas eu acho que a gente precisa... É uma coisa da profissão do historiador, essa coisa da erudição, que a gente precisa ter, sempre foi batido isso lá na minha graduação, né, e tal. Eu sempre bateu firme nisso, que isso que não ia dar pé para a gente conseguir até sair desse rebarbamento, dessa coisa que a gente consegue ir para frente, né, só citando e recitando. Só um minutinho. Mas, por outro lado, eu fico muito receoso com relação a isso. Como fazer isso, né, de uma forma adequada? Eu acho o seguinte, primeiro é o seguinte, a gente tem que ser respeitoso. Eu acho que essa leitura, né, que eu tentei fazer muito rapidamente, dessa aproximação da maneira como o Sertor faz, né, do Bourdieu e do Foucault, e ele fala em muitos outros, mas essa aproximação que ele faz dos dois é uma aproximação provocativa, porque é isso, quer dizer, naquele contexto, eles representavam os dois mitos sagrados daquele momento na pesquisa na França. Eram os dois grandes nomes da pesquisa, não é? E ele enfrenta de uma maneira extremamente respeitosa,
mas ele mostra como, ao contrário do que se pensa, que eles próprios pensam, que eles estão muito diferentes, ele faz essa aproximação da maneira como eles encaram a prática de uma forma extremamente fina, afirmando e dizendo isso, e é o que eu digo, nenhum dos dois nunca escreveu sobre isso, afirmando o contrário, eles entenderam o que o Certeau tinha feito. Então, o uso é esse. O Certeau quer dizer, eu vou falar da prática, e ele faz de forma absolutamente criadora, né, e para nós inspiradora, para nós dos cotidianos, ele faz isso de uma maneira extremamente respeitosa, extremamente interessante e séria. Ele conhece os dois. Ele não pode fazer isso se ele não conhecer muito bem Bourdieu, se ele não conhecer muito bem Foucault. Então, o estudo deles, para ele, é muito importante. E ele diz o que deve aos dois. Ele escreve isso. Não é? Ou seja, você reconhecer aquilo que os anteriores nos trouxeram de maneira extremamente profunda e certa, mas, ao mesmo tempo, dizendo, eu quero ir além, eu quero ir para outro lado. Não é? Então, é esse o sentido de você usar diferente, ou de usar, né? Como é a palavra que o próprio Certeau nos permite, né, a usar a palavra no livro dele. Alguma consideração? Pergunta? Eu queria comentar que a professora Zeneide, da PUC de Goiás, estava aí, a Suzete também está aí, mas estou pensando com o Anderson, né? Eu acho que a professora Nilda já respondeu bem, mas eu fiquei pensando a pergunta do Anderson de como ir além de, que é a grande chave dessa discussão, e aí eu fico pensando, claro, na minha própria perspectiva enquanto professora, mas desde o começo essa discussão me fez pensar nos orientandos, talvez por estar nessa tarde lendo as pesquisas, os projetos, e pensando que o primeiro caminho é primeiro se apropriar, não é? Porque se você não se apropria da teoria, do que o Certeau, que é a nossa discussão de hoje, mas dos autores de referência que nos cercam de modo geral, como é que você consegue ir além? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de se apropriar, ou seja, de conhecer com certa profundidade, para depois ir para o segundo passo, né? Então, acho que a ideia da apropriação seria um primeiro passo para depois dar uma sequência. E essas questões que vocês colocaram enquanto possibilidades de ir além do Certeau, eu acho que já ficaram para a gente, eu anotei aqui bastante coisa instigante mesmo de se pensar, no sentido de que é possível, pelos temas de pesquisa de cada um, ir além daquilo que a gente tem pensado com os respectivos autores, em especial aqui o Certeau. Mas o primeiro passo é fazer essa discussão com propriedade, né? Então, nós estudamos aqui no NEPS, que é o grupo de cultura escrita que os meus orientandos fazem parte junto comigo, um ano com Certeau. O segundo ano, que é esse ano, estamos discutindo com o Ginsburg. Então, um ano lendo cada um desses autores. O que é bacana, mas talvez 2, 3 anos com Certeau seria o suficiente, talvez, ou pelo menos isso, para que a gente conseguisse pensar numa apropriação, numa discussão mais de fundo, né? Então, a gente acaba fazendo muito, um ano para cada um é suficiente? Não, não é. Então, como é que você se apropria? A partir do momento que você se apropria, acho que dá para pensar nesse ir além, que é o desafio e a chamada que a professora Nilda e o Carlos colocam para a gente aqui. Então, eu estou bem motivada, instigada e cheia de boas impressões. Kélia, só tentando pensar junto com você, porque, assim, quando eu pego a Invenção no Cotidiano 1, eu vou encontrar no livro 5 ou 6 marcações diferentes para entender como é que essa apropriação acontece, porque parece que é alguma coisa de imediato, não é.
Então, assim, Excelente. no primeiro momento, a primeira leitura, como eu disse, a Nilda me sugeriu esse livro, eu estava fazendo doutorado na USP, foi uma leitura que eu acabei fazendo sozinho, porque o meu orientador não trabalhava com o setor. Então, eu precisei ler para convencê-lo a ler de que seria alguma coisa que precisaria de trabalhar. A minha atual leitura de Sertor destaca questões que naquela época passaram totalmente despercebidas para mim. Porque não é que não fizesse sentido. De alguma maneira, elas não teciam algum conhecimento, significado, que para mim, naquele momento, era importante. Então, é sempre uma leitura, nunca uma releitura. Né? Isso é tão interessante, olha só como é que a gente vai além. Né? Esses dias eu estava pensando, nesse processo de que é sempre uma leitura, para discutir com um grupo de pessoas que trabalham numa Secretaria de Educação de que não existe defasagem por conta dessa questão curricular. É a mesma discussão. Por que as pessoas acham que existe defasagem? Porque alguma coisa não foi realizada. Eu diria, olha, eu tenho uma defasagem na leitura do Sertor porque na época eu não entendi isso. Mas eu não tinha que entender, porque para mim não estabelecia qualquer tipo de sentido. Então também é complicado achar que a leitura se esgota de imediato, que ela vai acontecer de uma vez só. Né? E aí, isso é tão interessante, porque aí nessa esteira vem, pensando com as professoras, pensando nessa coisa das leituras múltiplas que acontecem o tempo todo de um mesmo texto. É como se você se lesse no texto. Você não está lendo o autor, você está se lendo na sua relação com o autor. É completamente diferente. Então, toda leitura é, de alguma maneira, fazer um filho por trás. Porque, de alguma maneira, toda leitura vai te possibilitar estabelecer algumas relações que, para você, naquele momento, fazem sentido. Entende? Isso a gente entende com o próprio Sertor, que está o tempo todo colocando sob suspeita toda e qualquer produção de sentido único. Né? Quando ele abre... Definitivo, né? E definitivo. Definitivo. Quando ele abre para essa dimensão da inventividade de alguma coisa que não se iguala, ele está dizendo, olha, nada é definitivo e único. Muito menos uma leitura. Então, a leitura que ele fez do Bourdieu e do Foucault foi uma leitura que foi possível de ser feita por ele naquele momento. Se fosse, faria outras leituras em outros momentos, para que não se tome isso também como uma verdade, entende? Como é interessante essa... E aí você começa a entender que é sempre da ordem do acontecimento, de que você não recupera nada, de que você não relê nada, de que não existe defasagem, de que não existe dificuldade de aprendizagem. Olha só quantas coisas decorrem disso. Porque todas essas coisas pressupõem um modelo a ser seguido. Quando esse modelo é jogado por terra, essas coisas também são jogadas por terra. Né? É bastante profundo. E temos mais uma pergunta aqui também do Rafael Falcão, né? Boa noite, professora. Me chamo Rafael, estou mestrando no programa de pós-graduação em Educação Profissional do IFRN. Gostaria de perguntar sobre as aproximações entre Sertor e a psicanálise, além de como introjetá-la no cotidiano das nossas pesquisas. Obrigado. Uma relação bastante discutida atualmente, né? À vontade, professora, professor. Eu me considero meio incapaz de responder isso. É porque essa não tem sido efetivamente uma preocupação minha, né? Mas foi de Sertor. Sertor era ele fez psicanálise com Lacan, né? E era um entendido no assunto. Eu nunca fiz psicanálise. E estudei muito pouco.
né? Ele faz nesse trecho aí, que é a seguir, né, do Bourdieu, ele faz um trabalho com a ideia do totem tabu do Freud, né? Ele trabalha com essa ideia e mostra como é que a prática é entendida dentro dessa obra do Freud. Mas eu, efetivamente, tenho muito pouca coisa para dizer nisso. Acho que tem gente que produz isso melhor, né? Acho que certas aproximações com Félix Guattari, que eu tenho muito poucas aproximações, eu não trabalho com as obras dele especialmente, né? Eu trabalho com o que ele produziu com Deleuze, nas conversas que ele teve com Deleuze, mas não acho que seguindo por aí ajuda, né? Mas eu confesso que no momento atual, essa aproximação que está havendo me assusta um pouco, e eu pergunto se não é uma busca de novamente introduzir a psicologia na educação por um potente pensamento, que é o pensamento psicanalítico, né? Eu tenho algumas dúvidas, mas sou incapaz de responder com alguma produção minha sobre isso. Eu confesso que não me sinto segura para responder. Só aproveitando brevemente, do pouco que acompanho dessa discussão do Certeau, né, observamos aí, aproveitando que a Kênia comentou, o Carlos e a senhora, essas diferentes apropriações, né, que são feitas do Certeau. Certamente é um autor que tem apropriações historiográficas, entendo que são apropriações que fazemos com mais frequência em nossa linha, mas precisávamos também de uma discussão sociológica, de uma discussão, em alguns momentos, antropológica, uma apropriação também muito importante. E esse caminho da psicanálise, em alguns momentos, isso pode se colocar como representações em disputa, né? São campos que, às vezes, nem sempre têm dialogado, e, às vezes, esses usos não estão muito harmônicos, né? Tem algumas perguntas aqui, acho que poderia ser até interessante se você pudesse falar diretamente a professora Nilda, professora Margaridinha, alfabetizadora, né? Que ela fala sobre a questão dos textos, né? Deixa eu só encontrar aqui. Ela disse assim: sua fala ajuda a compreender o que acontece quando trabalhamos textos com as nossas crianças. Acredito que era a questão aí da defasagem. Quais são as aproximações possíveis que a criança é capaz de realizar? É super importante conversar com as crianças. Caso você queira falar, fique à vontade também. Acredito que a pergunta seja para ambos os professores. Quem quiser começar a comentar, também pode ficar à vontade. Não, eu acho que nessa colocação que eu fiz, crítica, né, a essa pessoa que chegou dizendo quanto perderam, o quanto defasou, né, nesse período, né, eu tive muita vontade de saber como é que ela se defasou nesse período, mas eu nunca consegui encontrar com ela para perguntar diretamente, né, quanto é que ela perdeu nisso, né, porque na minha experiência pessoal de avó, né, de criança muito pequena, eu sou velha, mas a minha neta é muito nova, minha filha teve criança aos 47 anos de idade, então eu percebi que as coisas eram aprendidas, estavam sendo aprendidas, né, e que nos eram reveladas. É incrível isso, né? Nós tivemos uma experiência que não foi minha foi, mas foi a minha filha que teve, porque tinha um momento de escola, né, no computador, e a minha filha entrava para prestar atenção naquilo que a escola estava trazendo, e fazia a minha neta ao lado, meio que participar daquilo que, evidentemente, dado que a minha neta é meio agitada, mas aí puxou o pai, né, como a gente diz, eu brinco muito com ele, puxou a você nisso.
ela prestava atenção bem uns 5 minutos, mas depois isso, né? E um dia a Márcia me liga, a minha filha me liga e diz: mãe, você não sabe o que aconteceu hoje. Pela primeira vez, a Maria Fernanda escreveu o nome completo e no momento da aula. Quer dizer, ela entendeu que revelar que ela sabia isso era no momento da escola, que estava se passando naquele momento. Quer dizer, ela estava ao lado, porque ela já não estava mais prestando atenção, que estava se passando no computador, minha filha atenta, e quando a minha filha desviou o olhar, ela tinha escrito, naturalmente, como criança faz, né? Começa a escrever aqui, né, no meio da página, né? E aí ela começou e terminou assim, né, mas escreveu Maria Fernanda Moura inteiro. E aí nós nem sabíamos que ela sabia isso. Mas ela revelou isso no momento da escola pelo computador. Isso aos 5 anos de idade, né? Então, ou seja, no momento que ela tinha que revelar mesmo, né? É essa questão que faz eu dizer, gente, o que me interessa o que ela não aprendeu? Eu quero saber o que ela aprendeu nesse momento, né? Porque teve a oportunidade de aprender, né? E aí, quando diz assim, bom, mas as crianças que não estavam aqui, não, foi terrível isso, as crianças não estavam aqui, mas aprenderam outras coisas de outras maneiras, e é daí que a gente vai partir, né? Então, tem muito isso também, nessa maneira, né, Carlos Eduardo? Isso aqui eu quero, vocês estão gravando isso, né? Depois eu quero esse momento gravado. Sim, se der tudo certo, essa explicação da defasagem que Carlos Eduardo, eu vou jogar isso para o meu grupo, né? Imediatamente, porque essa é uma discussão intensa que a gente tem, né? Porque essa coisa da defasagem está tomando as escolas e estão se partindo daí para discutir. O que é isso? Eu me lixo para as defasagens, né? Porque a questão é como é que ali a gente vai produzir o que precisa ser produzido. E do que nós aprendemos, porque nós aprendemos coisas, não é? E do que as crianças aprenderam. Então, nos contatos com os autores, é isso. Eu tenho certeza que as leituras que a gente faz, elas são completamente diferentes. E é incrível como essa questão, por exemplo, dessa relação entre Bourdieu e Foucault, que não veio na minha primeira leitura, essa coisa que o Carlos Eduardo diz a cada leitura que a gente tem, mas veio trazido pela Nívia, né? Talvez na terceira ou quarta leitura que eu tivesse feito, né? Eu passava batido nisso. E Nívia, que é hoje uma colega nossa da UF, da Universidade Federal Fluminense, e que foi do grupo de pesquisa, quando ela estava no grupo e que a gente leu o livro, ela disse, olha isso. E aí, no que ela disse, olha isso, nós todos olhamos isso. Então, é uma leitura nova daquilo. Né? Como foi a minha questão da leitura da crença. Eu já tinha lido 2 vezes aquela crença, mas aquilo... Agora, no momento em que eu precisei entender um pouquinho, começar a entender aquele processo do impeachment da Dilma, isso veio como uma leitura absolutamente central para mim. Né? Então, é isso. Eu acho que essa questão está aí. E é por isso que a gente consegue lidar no mestrado de uma maneira, no doutorado de outra e nos outros artigos de outra. Entende? Eu digo, nós velhos doutores, como é o meu caso, do Carlos Eduardo, desculpem, Carlos Eduardo, de colocar na categoria, embora a distância seja grande, mas é isso, é como é que a gente consegue fazer isso. E como é que a gente consegue escrever artigos juntos, porque a gente escreve, eu com mestrando, eu com doutorando, e a gente consegue, né, fazer essa aproximação dessas 1000 leituras que a gente vai tendo desses autores que nos encaram. Eu queria contar a descoberta se me permitem, para não perder um pouco isso, a minha descoberta do personagem conceitual e a minha aproximação do Deleuze. Eu não lia Deleuze.
como eu entendo pouquíssimo de Foucault também, né? Minha leitura de Foucault é muito reduzida. Mas o Deleuze virou um point para nós do grupo. E como é que isso se processou? Eu comecei a trabalhar com imagens, né? E comecei a trabalhar e aquilo estava bom para mim, porque aquilo aparecia e eu ia formando determinadas séries e eu ia achando aquilo muito interessante, pensando sobre aquilo, sobre a escola, da maneira como as fotografias mostravam a escola, sejam fotografias nossas, sejam fotografias de fotógrafos importantes, né, como Doisneau, francês, como o nosso Sebastião Salgado, né, que tem um livro todo sobre escola, e aquilo foi me trazendo. E aí tinha um colega entre nós, chamado Antônio Carlos Amorim, que a cada artigo que eu escrevia, esse chato do Antônio Carlos Amorim chegava e perguntava: o que é essa pesquisa? O que é essa fotografia no teu artigo? É uma ilustração? O que é? Para que você está usando isso aí? O que significa? Aí eu cansei da pergunta dele e disse: eu vou responder. Mas eu vou responder com Deleuze. Por quê? Porque o Toninho é o deleuziano na minha cabeça, porque foi por ele que eu, né, conheci Deleuze, digamos assim. Né? Então eu disse: vou lá, eu vou no Deleuze. E aí comecei a estudar Deleuze por causa do Toninho para responder essa pergunta que ele me fazia. E aí, quando eu encontrei personagem conceitual, que era o processo de trabalho do Deleuze, eu disse: está aqui a resposta. E respondi ao Toninho. E, a partir daí, nunca mais ele me fez essa pergunta. Faz outras, né? Porque ele continua exatamente assim, beliscando a gente de vez em quando. E eu adoro, obviamente. E é interessantíssimo como isso se produz, né? Porque a pergunta do outro, é o olhar do outro, daquilo que você está fazendo, aquilo que está incomodando ao outro, que vem te incomodar através de uma pergunta que ele faz. E aí você se sente na obrigação de responder, né? Se você quer avançar também, né? Porque você pode querer não responder, dizer: olha, eu não sei, como eu respondi agora na relação com a psicanálise, entendeu? Mas se eu quisesse responder, eu ia trabalhar nisso, eu ia jogar a minha emoção em cima do Félix Guattari, que eu acho que daria um bom samba, né? Mas não quero no momento, porque eu estou agora muito interessada em estudar um arquiteto finlandês que trabalha com os sentidos, né? O grupamento de sentidos, e eu estou muito interessada nisso no grupo. Só complementando, a teoria sempre como limite, né? Ou seja, a prática, a vida cotidiana te coloca questões que, de alguma maneira, você vai buscar ou que começam a fazer sentido quando você lê um texto. Por exemplo, eu estava discutindo uma questão de linhas de R, do Deligny, e aí, de repente, eu encontro isso em Certeau. Eu li 500 vezes aquele capítulo, isso nunca tinha feito nenhum sentido para mim. E aí, quando isso me é colocado numa banca que me chamou a atenção com referência a Certeau, eu vou buscar em Certeau essa leitura. E já tinha marcado, inclusive, algumas coisas em relação àquele capítulo, mas não isso. Uhum. Então é importante entender como que, a própria questão do gesto também, como que é essa dimensão da produção de uma existência na vida cotidiana que te leva a buscar uma teoria que, para o Deleuze, é usar a teoria como uma caixa de ferramenta. Serve, você usa. Não serve, não precisa usar. Você não tem que prestar, isso o Certeau fala, nenhuma vassalagem ao autor se ele não faz nenhum tipo de sentido no seu texto. Essa é uma maneira de se relacionar com o autor. Eu vou usar esse autor quando ele me ajudar a pensar coisas importantes. Então eu falo isso para os orientandos, eu não quero uma citação
pela citação para dizer que o autor entrou no seu texto. Eu quero saber como é que você pensa a partir desse autor. Ou pensa com ele. Esse é um exercício importantíssimo na vida acadêmica. É muito interessante. O autor te chama a atenção, você pensa com ele, você avança em relação a ele algumas questões que para você fazem sentido, que para o autor não faziam nem. O autor não fala de aprendizagem, o autor não fala de defasagem, mas ele me permite, com a leitura dele, pensar essas coisas. Né? Então, isso é usar o autor para pensar coisas que te interessam. Que eu posso dizer, olha, neste momento o Sertor me serviu. Quando eu vou tratar outras questões, eu vou buscar Deleuze, se me ajudar. Ou vou buscar Guattari, se me ajudar. Esse é um exercício de uma autonomia acadêmica fundamental da gente entender. Né? De que é assim que a ciência se constitui. Porque ela rompe com aquele modelo de que a teoria vem primeiro e a prática vem depois. Por isso, né, insistentemente eu discuto, o nosso modelo de uma tese, de uma dissertação ainda prevalece. Fundamentação teórica e metodologia. O que isso está dizendo? Olha, eu estou pensando na prática a partir de um referencial teórico. Quando essa coisa não é causa e efeito, é tudo misturado. Inclusive, demanda uma outra forma de escrita mostrando que essas coisas estão misturadas desde o início. Né? O que, independente, né, Carlos Eduardo, não deixou de ser briga entre eu e Regina Leite Garcia, quando ela vivia, né, com a questão das citações. Eu faço ainda muitas citações, né, de autores. Eu adoro citar, porque eu acho que eles escreveram melhor do que eu algumas coisas. Sim. Então, eu escrevo o que eles escreveram. Eu gosto disso. E a Regina não fazia isso. A Regina dizia, mas qualquer citação que você faça é o uso que você está fazendo a partir do que você pensa, então você pode... Enfim, a gente brigava o tempo todo, e a gente escreveu muito texto junto, então era uma briga o tempo todo, porque ela não queria botar a citação e eu queria, né? E eu dizia assim, mas Regina, olha isso, é muito melhor do que qualquer uma de nós duas escreveria, diz tudo aqui, entende? E o interessante é que quando eu começo a usar um autor, isso é comum, né, para todos nós, eu acho, eu sinto mais necessidade de trazê-lo completamente, porque ao escrever o meu texto, com ele dentro, eu consigo pensar melhor, quer dizer, de certa maneira, a citação dos autores, para mim, passam a ser, no começo do uso de um autor, uma espécie de personagem conceitual, entendeu? É uma coisa interessante isso. Eu vi isso agora com o Palasmar, né, que é esse tal arquiteto que eu estou começando a usar. Nós terminamos de escrever um texto agora e foi interessante como eu senti necessidade de fazer um número maior de citação do que eu certamente farei daqui a um ano, né, trabalhando com ele. Porque ele dizia de uma maneira assim tão clara aquilo que eu queria dizer, que não valia a pena eu escrever ali. Bastava eu colocar aquele trecho dele, né, relacionado ao texto que eu estava escrevendo, obviamente. Né? Não é largar por ali. Não é... Como é que chama aquilo que a gente cita no... Gente? Epígrafe. Epígrafe, né? Então, é isso. Eu acho que é interessante também essa maneira, como cada um de nós usa, né, o autor também, que é muito diferenciado. Se a gente for, por exemplo, para os trabalhos de Janete, que trabalha bastante com Deleuze, ou para o próprio trabalho do Tuninho, que também usa, né, bastante Deleuze, eles trabalham de forma completamente diferente do que eu trabalho, por exemplo, com Deleuze. É uma coisa assim... Eu digo, como é que o Deleuze está presente no texto que a gente escreve? É um pouco isso. Né? E, claro, para um mestrando, a citação ela tem muito mais
ela serve muito mais de base como, né, para outra. A questão nossa é, como orientador, fazer uma conversa sobre isso. Eu, esse ano, Carlos Eduardo, acho que pela primeira vez eu tive para dizer para o aluno, não, você vai escrever um capítulo teórico antes de qualquer coisa, porque a dificuldade dela entrar na teoria estava muito forte. Eu disse, não, você vai escrever esse capítulo teórico que eu nunca quis que os estudantes escrevessem, porque essa relação que Carlos Eduardo disse, ela é muito forte para nós que trabalhamos com os cotidianos. Mas, às vezes, quer dizer, eu senti que ela precisava disso, né? Então, nada também é sempre igual e... Exatamente. Né? Cada caso é um caso, cada orientação que a gente faz é um caso, cada questão que está sendo tratada é uma, né? E aí exige uma forma diferente do tratamento do autor, né? Meu antigo orientador, ele gostava que a teoria caminhasse junto com, né, com toda a narrativa, com os documentos, com a coisa toda, e construísse o capítulo onde você não percebesse aquela coisa da citação pesada, nem nada disso. Isso é muito difícil, nossa, era um trabalho, vamos dizer assim, que eu tive que trampolinar, né, professora, para poder conseguir, mas essas coisas são complexas. Mas aí a questão da citação que a senhora coloca, eu acho que a citação, ela é um porto seguro, né, para a gente. Eu acho que ela serve muito como essa baliza de porto mesmo, para a gente se agarrar. Não sei o que a senhora pensa, mas eu acho que sim. Quando eu estou com a citação ali, eu acho que fica mais do que eu tentar colocar aquele pensamento sem colocar isso, né? Sem colocar imediatamente ali o que é, né? Sem citar imediatamente. Eu acho que também em níveis diferentes, quer dizer, para o mestrando é de uma forma, para o doutorando é diferente, para o velho professor é outra. Agora, como a gente o tempo todo está tentando buscar outras coisas, né, como vai ficando um trabalho, e a gente vai decidindo como é que faz isso em cada situação, né? Agora, tem uma coisa que eu queria comentar sobre essa questão. Eu sou diretor escolar, perdão, não falei, mas eu sou diretor escolar. E aqui, esse discurso da defasagem no Mato Grosso, né, em Cuiabá, onde eu estou, um pouco esse discurso né, de que existe a defasagem, de que nós não estamos fazendo nada para tentar resolver isso, ou a gente está fazendo muito pouco. Isso tem produzido, né, coisas, esse discurso tem produzido... tem, né, constituído muitas coisas, como, por exemplo, saiu agora, há mais ou menos uns 10 dias, um decreto de que, se a gente não fizer alguma coisa produtivamente, falando para que isso aconteça, né, para que seja superada essa defasagem, a gente não eleva, a gente não vai mais elevar nível, classe, né, por conta disso. Tem que mostrar o que está fazendo para superar essa tal da defasagem. Para ver como é que está sendo colocado. O Brasil inteiro, cara. É isso. Quando você encara a saída de uma pandemia como a criança e o jovem não aprendeu nada, nem o professor, né, mas não parte daquilo que eles efetivamente sabem, agora eu acho que a única forma da gente enfrentar isso é ir contra. Agora, eu não sei, eu acho que cada contexto é né? Cada contexto cria possibilidades. A gente não tem a proibição, de novo, nas escolas, feitas novamente por secretarias, do uso do celular. Você não se aprendeu nada com essa pandemia. E quando você pensa que você pode ter, porque você sabe que a África está enfrentando o ebola de novo, né? Se isso resolve atravessar o Atlântico, companheiro, e aí, como é que fica? Cara, é uma maluquice isso. Entende? Isso aí é uma luta, né? A luta constante. É interessante entender
que esse discurso da defasagem, ele se atualiza. Entende? Porque é o mesmo discurso que eu ouvia e que eu continuo ouvindo na escola quando o aluno falta durante algum tempo. Ele perdeu alguma coisa, ele está defasado do que foi trabalhado. Entende? Tinha professora que fala, esse menino falta, eu tenho que ensinar tudo de novo porque ele esqueceu tudo. Está entendendo? É o modelo se fazendo valer mais uma vez de alguma coisa que está colocada como uma referência de um modelo de aprendizagem e que é absurdo, que não existe, mas que você precisa sustentar para justificar a diferença. Porque a diferença ameaça. Aí essa defasagem, como você disse, vai provocar algum tipo de política, né? Ou de realinhamento curricular. Então tem que realinhar os currículos para minimizar a defasagem. Entende como a coisa vai se avolumando, uma coisa vai puxando a outra? E, no fundo, é uma insanidade, porque não vai conseguir. Quem vive o momento de recuperação na escola sabe disso. O que significa você acreditar que você vai recuperar 3 semestres letivos numa semana? É uma ideia absurda, não existe isso. Nunca existiu. Mas a gente insiste no modelo, porque ele precisa ter um ideal de aprendizagem. Né? Quando eu discuto essa questão, que é muito forte, que tem a ver também com a psicologia, dos problemas de aprendizagem, ou das dificuldades de aprendizagem. O que significa você dizer que um aluno tem dificuldade de aprendizagem? Significa afirmar que um outro tem facilidade de aprendizagem. Né? Porque um está no espelhamento do outro. E esse que tem facilidade significa ser um modelo. Qual modelo? O que significa aprender melhor? Quando? Então você precisa desconstruir esses discursos, entende? Você tem que atacar o discurso na sua própria produção. Desconstruir a ideia de que existe um modelo para a escola, um modelo de currículo. Muito embora as pessoas vivam com isso o tempo todo. Né? Quando você implanta uma base nacional comum, achando que nesse país gigante é possível isso, aí fica muito complicado, né, gente? Fica muito complicado, entendeu? Algumas pessoas determinam aquilo que todos devem ter como conhecimento modelar, entendeu? E aí o Sertor diz o seguinte, olha, vamos prestar atenção no que está acontecendo nesse cotidiano. Entende? A diferença epistemológica de entendimento, de perspectiva, vamos pensar no acontecimento, vamos pensar com as experiências. É uma outra lógica, é uma outra estética, uma outra política de aprendizagem. Como o aluno está aprendendo, do jeito que ele está aprendendo, sem nenhum referencial de modelo. Para mim, essa é a grande, se pudesse, é a grande revolução da pesquisa em educação no Brasil. Mudar de uma concepção pré-estabelecida de como se aprende, de como se ensina, para se entender o processo de aprendizagem, de ensino no seu próprio movimento cotidiano. É uma mudança fundamental. Pesquisar o acontecimento no ato do acontecimento. Aprendizar, e isso o Sertor traz de uma maneira muito forte. E muitos autores que trabalham com o conceito de cotidiano ainda defendem uma perspectiva prescritiva de modelo para a vida. A grande sacada do Sertor foi romper com isso. Né? E aí, isso nos ajuda a pensar milhões de coisas. Por exemplo, quando você vai para uma escola para pesquisar você não está coletando nada, porque não está pré-estabelecido. Você está produzindo o tempo todo. Você está produzindo sentidos de escola.
Por isso que diferentes pesquisas numa mesma escola vão produzir sentidos diferentes de escola. Essa força que o Sertor nos traz, essa dimensão incontrolável, inventiva, caótica, no bom sentido, enredada do cotidiano, ela é fundamental, ela bate de frente com toda e qualquer perspectiva de um modelo a priori de tudo, de vida, de aprendizagem, de ensino, de currículo. Ele é uma força nessa direção, né? Estamos em deleite. Nós temos até dificuldade de falar, porque realmente as discussões foram muito profícuas, né? E nessas invenções do cotidiano pensaríamos muitas questões. Pensando já no momento de considerações finais, né? Acho que, inclusive, para o nosso grupo também pensar, foram listadas várias possibilidades de olhar esses múltiplos sentidos das próprias histórias das escolas, né? Falamos um pouco quando a professora Nilda apontou isso em algum momento, né? Professor Carlos Eduardo falando agora dessas diferentes produções das escolas, né? De pensar sobre isso de várias perspectivas. De olharmos também para essas histórias múltiplas dessas crianças, nesses períodos que vivenciaram essas questões, né? E nessa pluralidade incontrolável desse cotidiano, isso é sempre um convite a retomarmos essas leituras do Sertor para fazermos novos usos, né? Sem nos submetermos também de uma forma prescritiva, mas inventiva. Então, penso que esse é o nosso desafio. Então, agradecendo muito a presença dos professores, da professora Nilda, né, professor Carlos Eduardo, dos nossos colegas que estiveram conosco até o momento, daqueles que já precisaram se ausentar. A professora Maurilane está aí, chegou agora há pouco, né? Saudade. Foi uma das professoras da minha banca de defesa de doutoramento, por isso que é sempre uma lembrança muito querida. E, nesse momento, passo também as palavras à Kênia, né, para fazer algumas considerações e depois aos professores, Kênia, aí você finaliza conosco. Tá bom, só lembrar também que, além da sua banca, a professora Maurilane também esteve conosco aqui no GP Nos Convida, falando justamente do mesmo autor, né, do Michel de Certeau. Então, só levantar os comentários aqui que apareceram por fim. O Leandro Baleiro diz que trabalha com educação escolar indígena e que sofre muito com a questão da BNCC. O Gessé Vidal escreve assim, interessante que as secretarias estaduais não falam da defasagem gerada pela falta de investimento em infraestrutura, que determina uma educação de qualidade limitada e, sobretudo, pela falta de atitudes do poder público para superar a escola dual que temos. Então, eu queria agradecer mesmo vocês pela generosidade, pela simpatia, professora Nilda, professor Carlos, com que fizeram e trouxeram essa discussão para a gente hoje. Eu estou aqui pensando, né, nessa proposta que era o de pensar essa ideia de ir além de, né, pensando ir além do Certeau, mas essa discussão, principalmente essa discussão final, nos faz pensar em ir além de para essa relação da teoria prática que vocês colocaram bem, assim, né? Eu acho que as pessoas aqui, com as suas experiências, com as suas vivências na sala de aula, tem essa perspectiva de pensar para além da teoria, ou que a teoria seja primeiro, porque, como vocês bem falaram, não é uma relação de subordinação. A professora Nilda falou em Messias, então, essas referências, esses autores, ou essas... pensando a prática da sala de aula, o que vem de cima para baixo como regra, como lei, não significa necessariamente que a gente tenha, como disse o Carlos, uma relação de vassalagem, né? Então, como lidar de forma inventiva e essa proposta de ir além de, eu acho que fica para a gente aqui continuar refletindo depois dessas 2 horas de excelente discussão com vocês. Agradecer mesmo, imensamente. Gente, eu queria dizer que, para terminar, que esse tipo de relação, para mim, como eu disse no início, está sendo extremamente importante,
uma vez que eu estou reduzindo praticamente a zero minhas viagens, né? Eu aprendi a lidar com isso, tenho lidado com muita tranquilidade, né? E tem sido assim, foi uma aprendizagem, né, que eu ganhei na pandemia e que não quero perder de jeito nenhum, porque para mim hoje isso está sendo a possibilidade de encontrar com outros grupos que eu encontrava muito intensamente no presencial, e confesso que não tem nenhuma grande diferença na utilização desses meios, né? E que nunca há, né, e isso para nós cotidianistas é central, e eu falei no termo circulação científica, né, essa ideia de circular, né, de trazer as ideias, as questões que os outros trazem para nós e que são extremamente estimulantes, é sempre uma possibilidade muito rica para nós mesmos, né? Que somos chamados, às vezes, para falar, né? E eu queria agradecer essas possibilidades que vocês me deram aqui, com essas questões, né, que estão aqui meio anotadas e que daqui vão para outros lugares. E querendo o link para poder jogar também para o meu grupo. Também quero agradecer muito o convite, porque ultimamente tem sido muito difícil, né? Por tudo que a gente tem vivido. Então, assim, momentos como esse, de alguma maneira, nos fortalecem, né? Nos dão força, esperança, porque a gente está diante de uma situação de dois modelos de mundo sendo disputados. Não é apenas uma eleição de presidente, né? É mais do que isso. Então, assim, isso aqui, para mim, é resistir, porque a resistência tem cheiro da vida cotidiana, né? Então, independente do resultado, eu acho que a gente precisa continuar resistindo cotidianamente, né? Nesses encontros, em outros movimentos, porque só assim a gente consegue sobreviver, né? E o setor ajuda a gente a pensar assim, é preciso apostar nessa dimensão de inventividade da vida, da potência da vida, mais do que qualquer coisa nesse momento. Então, não poderia ter sido um momento melhor para se discutir setor do que esse, às vésperas de uma eleição que muitas vidas estão em jogo, né? Então, eu quero agradecer imensamente o convite, a possibilidade, agradecer o encontro, rever Nilda, que é uma pessoa que sempre me inspirou a vida inteira pela força, pelo determinismo, pelo engajamento, né? E obrigado por esse momento. Sigamos juntos, sempre que for necessário, a gente está aqui para conversar, tá bom? Excelente, Carlos, excelente. Muito obrigada. Obrigado. Então, sucesso, boa sorte para nossas Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.